Fala, meus queridos, tudo tranquilo? Tinha um tempo que a gente não se via nos vídeos aqui, hein? Beleza? Vamos lá. Só dando continuidade a algumas coisas, a gente falou sobre os setores que existem na economia de um país, ok? Falamos do primário, do secundário e do terciário. E aí, mediante a isso, a gente precisa tratar individualmente cada um desses setores, para a gente ter uma noção maior e melhor daquilo que a gente está estudando, beleza? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de setor primário, a gente vai lembrar, é lógico, que o setor primário é aquele que está voltado para as características de matéria-prima, que é o primeiro, matéria-prima, setor primário. E aí, dentro desse setor, nós temos a extração. Que extração é essa? Extração vegetal, extração animal e extração mineral. Só que hoje, o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a utilização do campo, propriamente dito. Então a gente vai ter a extração vegetal, que é a agricultura, e a extração animal, que vai ser basicamente a pecuária e a criação animal de um modo geral, ok? E aí a gente precisa entender que no Brasil, por exemplo, a gente tem uma necessidade muito grande em relação à economia dessa produção, levando em consideração que muito do que é produzido aqui é mandado para fora, sem contar, é lógico, aquilo que fica no nosso próprio território para o nosso próprio consumo. Então, por exemplo, aquilo que você consome na sua casa, a batata, a banana, o alface, o feijão, ou produtos derivados de alguma coisa dessas, por exemplo, a manteiga, o queijo, o iogurte, que são derivados do leite, por exemplo, ou até mesmo a carne que a gente consome, ou suco de soja, seja lá o que for, tem uma importância que às vezes a gente desconhece e a gente precisa entender melhor essas condições, ok? Por exemplo, quando a gente fala de propriedades, a gente vai entender que existem as pequenas, as médias e as grandes propriedades. As pequenas propriedades, na maioria dos casos, elas serão propriedades familiares, ou seja, são aquelas propriedades em que a família ela trabalha, então a mão de obra vai ser familiar e geralmente o consumo é próprio. Então a produção vai ser para consumo próprio e o que sobrar ela tem um excedente ali para venda no mercado regional ali ou para os vizinhos, seja lá como for. As médias propriedades, geralmente elas são propriedades voltadas para a indústria, ou seja, são propriedades que trabalham com o objetivo de vender para indústrias específicas. E as grandes propriedades são de grandes donos, de pessoas que têm muito dinheiro, mas na maioria dos casos a produção ela não é muito grande, levando em consideração, é claro, o tamanho da propriedade, que na maioria dos casos fica esquecida. Então temos aí 3 tamanhos de propriedades, a pequena, a média e a grande. E aí dentro disso a gente vai ter não só do tamanho da propriedade, como também a produção que vai ser feita dentro dessas propriedades. E aí nós temos alguns tipos de cultivo específicos. Por exemplo, nós temos a agricultura familiar, que como o nome já diz, já sugere, seja a própria família que vai produzir o tipo de produto agrícola que nesse local vai ser feito. Na maioria dos casos, a propriedade familiar, ela é, como eu disse, para venda, o excedente ali para venda num mercado pequeno, num mercado regional. Então, a renda dessa família, ela vai ser voltada para aquilo que é produzido naquela propriedade ali. Então a propriedade ela vai produzir, na maioria dos casos, mais de um gênero agrícola, então ela vai, produz e vende num mercado regional, próximo de residência ou dentro do mesmo município ou dentro do mesmo estado. Mas a produção ela não é muito grande, muito distante. Então a economia, a renda dessa família, da propriedade familiar, da agricultura familiar vai ser voltada dessa forma. Há propriedades que têm a agricultura de subsistência, que também chamamos de itinerante. E esse tipo de produção
é apenas para o consumo próprio. Ou seja, a população que produz, geralmente a família, ela não tem o interesse de vender aquilo dali. Que é aquela população que vive num sítio, numa fazendinha, bem no interior, e geralmente elas produzem apenas para o seu próprio consumo. E aí, quando sobra, assim, aí eles podem vender o excedente ali num vizinho ou no outro, e aí tem um pouco mais de renda. Mas na maioria dos casos, aquela população ali, aquela família, ela vai sobreviver daquilo que elas produzem. Então, geralmente também, o solo ele é utilizado para venda, aliás, para produção de mais de um tipo de gênero agrícola. Então ele vai produzir ali um milho, uma batata, um alface, eventualmente ali uma semente, talvez um feijão, e aí ele cria uma vaquinha ou uma quantidade pequena de gado ali para conseguir ter um leite. Então tem essa condição específica da agricultura de subsistência. Por que subsistência? Porque está abaixo da existência. Então é apenas para que ele possa sobreviver. E geralmente essa população ela vive de maneira tranquila ali. Temos também a agricultura moderna ou comercial. Nesse caso é diferente. É feito apenas um tipo de gênero agrícola, com grandes propriedades e com grande utilização de tecnologia. Mas para que isso aconteça, há uma necessidade muito grande de dinheiro, é lógico. Então são grandes empresários do ramo que vivem daquilo dali. Geralmente esse produto ele é vendido de maneira externa, ou seja, vai lá para fora do país ou nos grandes centros industriais do nosso próprio país. E aí pode ser feita a questão de criação de animais, que pode ser o gado leiteiro, que é aquele que a gente cria, as pessoas criam para extrair o leite e vender nos laticínios, para transformar em manteiga, queijo, iogurte ou o próprio leite, entre outras coisas que são derivadas do leite. Ou o gado de corte, que é aquele gado que é criado para o abate, para a venda da carne nos grandes frigoríficos. Então tem essa condição. No caso da agricultura, geralmente eles produzem apenas um tipo de gênero agrícola só, que é a agricultura monocultora, ou seja, de um gênero agrícola apenas. E aí a produção ela é voltada geralmente para a venda, para uma empresa específica. Vou dar um exemplo, uma empresa que faça sucos de soja, aqueles sucos que vocês gostam em casa. A empresa, a indústria, ela faz um contato com o produtor agrícola e ele vai vender apenas para aquela empresa, a soja, por exemplo. Então, tudo aquilo que ele produzir vai ser com o objetivo de vender para aquela empresa específica. Então, essa é a agricultura comercial ou agricultura moderna. Nós temos um tipo de agricultura que ainda persiste no Brasil, que ele vem lá da época colonial. Ele teve algumas mudanças, mas ainda nós temos no Brasil, que é o chamado plantation, que é uma forma de produção em grandes propriedades, também monocultora, só que diferente da outra, não tem quase utilização de tecnologia, é só mão de obra humana. E aí, lá no período colonial, infelizmente, a gente tinha mão de obra escrava. Hoje não. Hoje a gente não tem mão de obra escrava, mas, em contrapartida, nós temos a mão de obra muito barata, o que não é muito diferente. Então, a plantation é um tipo de produção agrícola voltada para um gênero agrícola só, com mão de obra muito barata. Então, basicamente, nós temos aí algumas formas de produção agrícola. Como eu falei na questão da moderna, ou na familiar, a gente também vai ter a produção intensiva ou extensiva. A intensiva, como o nome nos sugere, vai ter uma grande intensidade. Então, geralmente, tem uma grande utilização de tecnologia e, por conta disso, a questão financeira. Então, tem muitos insumos agrícolas ou formas de produzir o gado de uma maneira específica. No gado, criação de gado de maneira intensiva, o gado ele vai ser criado em pequenos currais, que vai ter todo o cuidado, alimentos diferenciados, vitaminas, ele vai ter
veterinário tomando conta todo o tempo, vai ter vacinas específicas, e aí o gado, que a gente costuma chamar que é o gado mimado, ele vai crescer de tal maneira que aquela carne ali ela vai ter uma utilização melhor, levando em consideração que o gado ele ficou paradinho ali, então ele engordou cada vez mais, e aí aquela carne vai ter uma grande quantidade de gordura, e financeiramente para os mercados, para os frigoríficos, para os açougues, isso vai ter um custo maior, levando em consideração que a carne vai ter um gosto melhor. No caso da criação de gado de maneira extensiva é um pouquinho diferente, porque o gado ele é criado em grandes propriedades, mas ele é criado solto. Então ele come o mato, o pasto que está criando ali. Às vezes tem um lago grande que foi criado, às vezes, até mesmo pelo próprio dono da empresa, daquela área ali, para que o gado ele possa se alimentar e beber aquela água ali, mas pelo fato de ele não ter quase tecnologia, ele ser criado solto, aquela carne ela não vai ter um custo, um valor de venda tão grande, levando em consideração que pelo gado criado solto, ele vai ficar andando para um lado e para o outro, e a carne vai ficar um pouco mais endurecida, por conta dos músculos ali, do movimento, dos exercícios que o gado acaba fazendo. Então temos aí, dentro do nosso Brasil, algumas formas de produção agrícola e pecuária. Essa é a parte do setor, é uma das partes do setor primário que a gente vai ver melhor mais à frente. Beleza? Então, rapidamente, resumidamente ali, um pedaço do conteúdo que a gente vai ver melhor em aula, e aí a dúvida que você tiver, a gente tira na sala de aula online, ok? Então, ó, não deixa de estudar e mantenha-se em casa. Valeu? Então, ó, beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!